Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Vamos usar o nome da seguidora para a próxima história do canal. Eu não sei se é com acento ou sem. Freia, idade 25 anos, vendedora. Todas as histórias aqui começam por causa de um relacionamento, por causa de uma mulher que encontra um cara online e aí resolve que vai casar. E a minha não, a minha é diferente. Se eu falar pra vocês que tudo isso começou comigo buscando trabalho. Eu tentei trabalho de caixa no Brasil, de vendedora de loja, mas o que eu ganhava não era suficiente para eu viver. Eu estava trabalhando para pagar e não me sobrava. Então eu resolvi trabalhar em restaurante. Esses restaurantes que ficam até mais tarde, sabe? E eu achei que seria tranquilo, mas não, a estafa era tão grande que teve uma vez que eu tive uma dor de cabeça e eu fiquei no chão da minha casa. Eu tava morando sozinha, minha família era do interior. E eu fiquei lá, sei lá, por horas, praticamente um dia inteiro. E depois que eu entendi de tanto estresse, de tanta cobrança, o dinheiro não tava valendo porque eu tava gastando com a minha parte de saúde. A minha amiga teve uma ideia de tentar ser au pair nos Estados Unidos. Ela já tinha outras conhecidas lá que trabalhava só que na parte de faxina. E ela foi sem saber muito de inglês. E ela falou: olha, se for uma boa opção, de repente você pode ir depois de mim. E eu fiquei esse tempo aqui ralando, trocando de trabalho. Essa amiga, ela foi me relatando como que era essa vivência dela de au pair. Ela tinha uns perrengues assim, cara, perto do que eu vivia aqui no Brasil, parecia muito tranquilo. E o dinheiro que ela ganhava, sobrava dinheiro para ela mandar para a família dela e para ela ainda ter uma condição lá de vida boa e juntar dinheiro e de repente comprar uma casa lá. Ela tinha vários planos para o futuro. E eu vi que foi caminhando de uma forma que deu muito certo. Eu não sabia que ela tinha sido sortuda. Ela pegou uma família que realmente acolhia ela tinha o tempo dela de descanso, ela tinha o tempo dela de estudar, de ir pra academia, de fazer as coisas que ela queria. Eu vi que ela foi evoluindo e daqui eu fui estudando inglês e já me organizando para fazer o mesmo. Lembrando aqui que eu não sei se isso é geral ou não, mas a família dela era americana. Ela cuidava, eu quero dizer. E isso não foi assim de um dia para outro. Eu falei, em 2 meses, então eu vou resolver tudo e vou tentar a vida nos Estados Unidos. Não, demorou um ano. Eu realmente observei todas as coisas que poderia dar ruim, o que eu poderia ou não fazer. Eu fui, da primeira vez, numa família indicada por ela. E era também pai e mãe americanos. E deu tudo certo no início. O que aconteceu foi que eu gostei muito do tipo de trabalho, do dinheiro que eu estava ganhando. E essa família, em pouco tempo, talvez, ia mudar dos Estados Unidos para um outro lugar por causa do trabalho do marido. Ele não ia parar mais em um só lugar e a mulher e os filhos iam acompanhar. E eu fiquei triste porque era perfeito. Só que eu senti que eu queria continuar nos Estados Unidos. Então, o que eu fiz foi procurar uma outra família. Dessa vez, a minha amiga não conseguiu me ajudar. Ela não tinha ela não achou ninguém. As agências também, assim, eu não podia ficar muito tempo parada, né? Eu precisava do dinheiro para conseguir continuar lá. E aí, no desespero, eu comecei a procurar na internet, em grupos, em vários lugares. E foi assim que eu achei essa família. Primeiro que a mulher me falou que essa parte eu achei estranha, né? Entrei nessa coisa de saber a nacionalidade, mas eu via que ela era imigrante. Pela questão de como ela falava inglês, já dava para perceber. E depois que eu vi a foto, eu entendi que ela era indiana. Mas do jeito que ela falava, o marido dela parecia que era americano. Quando eu cheguei para conhecer a família, rolou uma história de que ele já tinha nascido, mesmo sendo indiano,
ele tinha nascido nos Estados Unidos, então ele era americano. Então toda a família dele ainda cultuava a parte da cultura e tal. Ficou um pouco confuso isso na minha cabeça. Vamos ao momento que eu entrei, que eu cheguei na casa. Essa mulher, ela já veio e ela tinha um aspecto assim bem carrancudo. E ela já chegou dando ordens, assim, uma lista, né, de regras de coisas que eu poderia e que eu não poderia fazer. E ela sempre falava assim, porque o meu marido é muito bravo, porque o meu marido pode ficar mal com isso. Tudo ela colocava que era de acordo com o que o marido tinha pedido e a reação que ele poderia ter caso eu fizesse errado. Mas era de uma forma fria que ela falava, não é que dava medo. Como eu não conhecia nada lá, e eu entendi que como eram indianos, querendo ou não, a cultura seria um pouco diferente, eu fui levando no banho-maria. Porque assim, eu sou uma pessoa muito difícil de já se assustar na primeira coisa e sair correndo, sabe? Tem que ser uma coisa, assim, tem que levar um tempo para eu entender que aquilo realmente tem alguma coisa errada. O pouco que eu fiquei, eu percebi que o tratamento dela com a criança tinha alguma coisa errada, porque não tinha carinho de mãe, sabe? Tanto que o tempo que eu fiquei cuidando dessa criança, vou se apegando a mim. Porque eu, que não tinha nenhuma ligação, dava mais carinho e mais atenção pra criança do que ela. Essa era, isso falando da que já tinha mais consciência. O Neri, eu não entendi, porque ela também não queria nem tirar do berço. Se estivesse chorando, continuava lá. E ela começou a pedir para que dormisse comigo e não com ela. Mas nos primeiros dias eu não conhecia esse marido dela. Eu até cheguei a pensar que era uma invenção, porque ele nunca estava na casa. Ele sempre estava viajando, sempre estava trabalhando, e eu sempre conhecia mulheres. Ah, essa é minha irmã, essa é a filha de não sei quem. Tinha uns outros quartos que eu entendia que tinha algumas pessoas, eu via a movimentação de mais pessoas, mas eu nem sempre era apresentada e também não questionava. E sempre eram mulheres, nunca homem. Confesso que fui se criando uma expectativa e uma curiosidade de conhecer esse marido, porque ela mudava quando eu falava dele. Me dava a entender que ela tinha um respeito muito grande, então na minha cabeça ele era mais velho. E ela idolatrava, tipo assim, nossa, hoje ele me mandou uma mensagem. Olha que homem maravilhoso, que homem perfeito. Nossa, hoje ele me deu o crédito de não sei quanto no meu cartão. Ele é muito apaixonado. Hoje ele ligou para saber se estava tudo bem à noite. Nossa, eu realmente escolhi o homem certo. E eu ficava assim. Quando ele chegou, que eu olhei para a cara dele, eu falei, meu Deus. Eu só conseguia assimilar ele com uma chaminé. Com a parte de baixo da chaminé. Porque o cara era pura cinza. Era o cotovelo russo cinza. Era essa parte aqui do pescoço, da orelha, tudo russa cinza. Entre os dedos, sabe quando tá tão ressecado que fica do branco pro cinza? Canto da boca branco de baba cinza. E muito, muito mais velho. O cheiro de subaco, eu tava na sala. Quando ele tava chegando na porta, quando ele tava chegando na calçada da casa, que ainda tem o jardim, para depois entrar na porta, eu já tava sentindo o CC gigante. Abri a boca, parecia o bafo. Ou você se mantinha com o ar que tava dentro de você, prendendo o nariz, ou você respirava e gorfava. Das duas, uma. E aí eu falei, mas é esse o homem, que eu tava imaginando um homem mais velho, mas um príncipe, pelo que ela falava, né? Esse homem, ele se tornou uma incógnita na minha cabeça, porque às vezes ele pendia para um cara muito legal e às vezes ele pendia para um cara chato. Ditava umas regras que não tinha sentido nenhum, que era para me irritar ou sei lá. E ao mesmo tempo, às vezes ele me tratava de uma forma que eu falava, meu Deus! Por exemplo, nesse dia ele chegou com um iPhone de última geração e falou, é seu.
porque aqui eu consigo conectar as coisas daqui, a gente consegue trocar tudo que eu preciso, mas fica de presente pra você. Que chefe generoso, porque ele nem viu como é que eu cuido das... E ela disse que ele queria observar tudo. Ele já chegou instalando câmera em todos os lugares da casa. E aí esse lado foi um pouco perturbador. Porque algumas câmeras eu via e outras eu só fui percebendo com o tempo e estavam em lugares muito estranhos. Como, por exemplo, a parte que eu tomava banho tinha câmera. Gente, eu não descobri isso no começo, tá? Isso é só no fim da história que eu fui perceber. E eu já tava envolvida em outra coisa, vou chegar lá. Mas só pra vocês entenderem que não foi no começo e eu continuei mesmo assim. E aí ele queria ter um controle sobre os filhos. Por exemplo, se eu fosse sair com a... Do nada, o maior calor, e ele queria que eu colocasse roupa de frio porque ia ficar doente. Do nada, ele queria que eu tampasse o rosto todo daqui pra que ninguém visse. Era um passeio, sei lá, porque ele queria que eu saísse e não ia conseguir nem respirar. E uma vez nessa saída, eu fiquei aflita, né? Tirei o lencinho. E, só que foi tipo no jardim. E eu não sabia que tinha câmera. E tinha câmera. Aí quando eu voltei, ele sério, tipo, por que você fez isso? Por que você tirou? Eu falei que não é pra tirar, não é pra tirar. Ou seja, ele estava assistindo, sei lá quanto tempo da vida dele, tudo que acontecia pelas câmeras. Ele não tocava na mulher perto de mim. E era muito estranho, parecia que ela não existia. Não tinha tipo, oi meu amor, cheguei, bom dia. Eles não faziam nada juntos, mesmo perambulando no mesmo espaço da casa. E ela colocava a comida para ele e ele só abaixava, comia e saía. Não tinha diálogo. E eu comecei a pensar, será que isso é na minha frente? Ou eles vivem dessa forma? E porque ela sempre idolatrava ele, então eu não entendia. Nos quartos que eram vazios, chegava meninas com crianças, ou então até barrigudas, ou então sem nada, mas eram meninas mais novas, com uma cara super fechada, passava 2, 3 dias lá no quarto. Depois, as meninas simplesmente desapareciam e eu não entendi o que estava acontecendo. Essa parte, eu comecei a ficar preocupada, porque eu pensei, será que eles estão fazendo alguma coisa com essas meninas? E aí eu vou ser cúmplice? Porque ela falava que era da família, que era conhecida, mas elas não abriam a boca. E quando eu ia procurar por elas, ela já voltou pra Índia, já foi pra outra região, a gente já ajudou. Eles falavam que ajudava, assim, como se fosse um lar temporário para estabelecerem ali na comunidade deles. Com 2 semanas por aí, né, eu acho que a intimidade vai aumentando e eles começaram a brigar do meu lado. Ou seja, eles nunca se comunicavam, mas quando eu via uma troca, era briga. E eu não entendia nada, porque óbvio que eles não falavam em inglês. Em uma das brigas que eu presenciei, ela simplesmente pegava um malote de dinheiro que parece que ele tinha entregado para ela e ela jogava assim na cara dele. E aí de vez em quando ela soltava umas palavras em inglês e falava que ela não sabia o que fazer com isso, que ela não ia entregar, que ele tava louco, que ela tava com medo. Não dava para entender, mas parecia que ele queria que ela levasse aquele dinheiro em algum lugar e ela não queria fazer esse serviço. Isso eu entendi pela mímica e pelo pouco de inglês que às vezes saía no meio da conversa. E eu não sei por que também que ela soltava em inglês, se era para dar algum sinal para mim. Eu comecei a ficar cabreira com tudo que estava acontecendo dentro da casa. Eu não sei se para disfarçar ou não, mas esse dia ele pegou, né, e disse que queria passear no shopping, então que eu iria com ele para cuidar, já que ele tinha brigado com a mulher e a mulher não ia aceitar. Eu já tava meio assim, porque não era certo daqui dormir comigo, né? Era um tempo que eu tinha pra mim. E nesse dia ele queria que eu abdicasse de todos os meus horários de descanso pra ficar com ele full time, com a criança, porque a mulher ela já tinha um pouco de aversão, entendeu? E aí depois dessa briga, ela simplesmente não tocava, né? Nem na maiorzinha, nem na de colo, ela não queria nem saber de alimentação nem nada. Eu virei mãe mesmo. E ele falou: "Ah, não se preocupa, eu pago o valor triplicado, quadruplicado do que você quiser para isso, tá bom?" E no shopping, gente, ele me oferecia as coisas e é um pouco sem graça. Algumas ele comprou sem eu falar que sim, que não, porque eu fiquei sem graça. Mas ao mesmo tempo eu fui assimilando que ele era uma pessoa boa. Por quê? Porque ele tava me pagando mais.
porque tava me dando coisa sem eu pedir, né? Inconscientemente ou não, ele foi criando uma imagem de homem legal. Essa mulher ficou praticamente uma semana trancada no quarto. Ele teve que contratar gente para fazer comida, para limpar a casa, porque ela não queria fazer nada. Ela não se explicava, não dava nenhum sinal do que estava acontecendo para mim. E eu praticamente virei mãe. E com isso, eu fui criando, né, uma troca com ele, porque ele me falava, olha, eu quero que faça isso agora, eu quero que você dê a comida que não sei quem tá fazendo. Eu não tinha mais contato com essa mulher, ela simplesmente, ela não saía nem para comer, tá? Eles levavam a comida para ela lá dentro do quarto. Tinha banheiro na suíte dela, ela não se movia daquele lugar. E aí que o problema começou, porque meu primeiro contato era essa mulher. E aí eu acabei me conectando mais com o homem, o pai. Só que ele tinha um defeito, que era o seguinte: ele usava, não só ele, todo mundo da família, né? Eles usavam, era como se fosse, a mulher era uns panos, né? Que enrolava no corpo. E ele era tipo uma bata. Mas era sempre a mesma. E era sempre a mesma que não se tirava para lavar. Eles trocavam a roupa debaixo. Mas você imagina fazendo tudo durante o dia, o cheiro de cozido que não ficava à noite. Essa era uma questão. E eles tinham dinheiro para. Durava uma semana, chegava no fim de semana, aí trocava. Eis que um belo dia, eu tô lá cuidando esse homem me chega, diz que quer conversar comigo no escritório. Falei, vou, né, fiz alguma coisa errada, vamos ver, né, vai me mandar embora ou vai brigar? Ele sempre chamava atenção na hora que eu fazia a coisa, então achei que seria uma coisa mais grave e eu tava assim, super preocupada, porque, eu achar outra família, ansiedade de não conseguir, essas coisas. Bom, esperando, né, já virando na minha cabeça tudo que eu tinha feito pra ter alguma desculpa, ou pra saber aonde que eu tinha errado. Eu ficava meio assim com as câmeras, porque tá tudo gravado. E aí ele virou e olhou pra minha cara e falou assim, você é casada? Eu falei, não. E você veio do Brasil? Eu falei, sim. Ele, lá no Brasil você tem família? Como é que é a sua família? Com o que eles trabalham? Quais são as condições? Onde você morava? Quantos anos você tem? Você pensa em casar e ter filhos? Você tem algum tipo de problema de saúde? Uma pergunta não batia com a outra e eu, nervosa, achando que ele iria me mandar embora, fui respondendo e me aliviando, vendo que era um outro tipo de conversa. Só que quando eu percebi que era um outro tipo de conversa, eu já tinha respondido muita coisa, porque eu fui no automático querendo saber qual que era a situação. Do nada, esse homem me pega um retrato que estava baixado dentro da gaveta. Ele tirou, mostrou, de um homem bonito, um homem mais novo, bonito. Falou, esse aqui é meu filho, que tá na Índia. Aí eu, não perguntei se era dessa mulher, se era de outra mulher. Legal, né? Aí ele, então, você casaria com meu filho? Aí eu fiquei sem graça. Fiquei lisonjeada, porque era um moço muito bonito, mas sem graça, porque quem que perguntaria isso assim do nada? Eu falei, não sei, não penso nisso assim. E eu não conseguia responder. Ele, não, porque na Índia as coisas são organizadas dessa forma. Se você quiser, eu posso conversar com o seu pai. Você pode conversar e conhecer o meu filho pelo vídeo. Ele ainda não tá aqui por causa de algumas questões, mas logo ele virá. E eu achei aquilo tudo muito estranho. Depois disso, gente, já tinha uns 2 meses que eu tava na casa e tava essa coisa, sabe? Da mulher briga, aparecer, voltar, a mesma coisa, de sempre. Já tinha acostumado das meninas aparecerem e desaparecerem. Eu tava ganhando muito bem, ele pagava mais ainda. Qualquer respiro a mais que eu desse, ele dava o extra, tava tudo certo. Aí, depois que ele me mostrou o filho, esse filho começou a ligar pra ele.
Ele começou a fazer chamada de vídeo com o filho. E aí, do nada, ai, olha, essa é a tal, me mostrava, me apresentava, falava alguma coisa. De repente, o filho dele começou a mandar presente pra mim. Olha, isso aqui, meu filho que mandou pra você. É uma comida assim, assim, da Índia, e um doce assim, assim, e esse lenço usa assim, assim, assim. Eu fui ganhando presentes de uma pessoa que eu não tinha contato, que eu via de vez em quando, enquanto eu tava trabalhando. A mulher já pegava o bebê novo, eu ficava só nas minhas horas com a criança. O outro pequenininho já sabia se mexer mais. E aí que o caldo entornou. Porque do nada essa mulher começou a ficar insossa, triste. Ela não queria comer. Tudo, qualquer coisa que ela falava, ela enfrentava ele, falava alto. E ele só olhava assim pra ela, ela já parava, já silenciava. Não precisava fazer muita coisa, não. E ele começou um tal de viajar pra lá, viajar pra cá. E o que aconteceu foi que apareceu uma outra mulher pra ficar na casa. E essa mulher me deu a entender que seria a segunda esposa dele. Eu não sei se ela já era ou se ela ia ser. Porque a outra, ela ficou revoltada, ela não olhava pra cara dessa mulher. Elas meio que dividiram assim a casa, uma ficava num espaço, a outra ficava no outro. E ela não deixava essa mulher. E ele tratava essa mulher com carinho. Com essa ele conversava, com essa ele queria saber se tinha comido, se precisava, o que precisava comprar. Com essa ele saía e passeava na rua, diferente dessa esposa. E ninguém virou pra mim pra me explicar o que essa mulher era. Eu fiquei sem graça de perguntar, mas pelas ações eu percebia que era a parceira que ele da vez, a que ele tava gostando. Porque nela ele investia. Era joia, era flor, era um monte de coisa. E eu, no meio dessa situação toda, só querendo ganhar o meu dinheirinho. Eis que num dia, a segunda fazendo a comida, a primeira foi se intrometer e começou a falar mal da comida e a brigar. Ficava assim com a mão, ó, comida da panela e jogava no chão. E a outra foi pra cima pra falar com ela. Quando eu vi essas duas mulheres, tava se pegando pelos os lenços. Não era nem pelos cabelos, né? Era pelos lenços. Mas era coisa assim que uma sacudia a outra sacudia a outra e ficava rindo. Não conseguia entender o que elas estavam falando, porque elas começaram a falar indiano. Ele não tava na hora. Eu não ia me atrever a entrar pra separar, porque tinha um no colo, o outro do lado que o pequenininho entendia e ficava tentando falar mom, mom, mom. E a mão não parava. Eu falei, meu Deus, essas mulheres vão se acabar aqui. Liguei pra ele desesperadamente. Ele só pediu pra eu colocar no Viva Voz. Gente, eu coloquei no Viva Voz, a primeira palavra desse homem, essas mulheres parou. Mas elas parou assim, ó. Parecia que tinha... Sabe quando você tá gravando um filme e o diretor fala, corta? Como se nada tivesse acontecido. Pegou o lenço, arrumou, respirou, foi coisando a maquiagem. Uma tava com a sobrancelha torta, o outro isso aqui, a outra na mão, do dedo, da unha. Sentaram as duas do sofá como se nada tivesse acontecido. E eu, gente, o que que eu faço aqui no meio desse povo? Não sei o que que eu faço no meio desse povo. Depois disso, ele chegou. Nesse dia que ele chegou, parecia que elas estavam esperando o pronunciamento dele. Tipo, não sei o que ele falou. Para aí, quando eu chegar, eu vou resolver. Eu sei que ele chegou e anunciou que teria uma viagem e que nessa viagem ele só levaria a segunda. A segunda não podia os filhos. E aí começou uma discussão com a primeira, porque os filhos então não iriam, porque ela também não iria. E aí ele foi lá e falou, você não manda nada aqui, minha filha, as crianças comigo sim, e quem vai cuidar das crianças é quem? Eu. Apontou pra mim sem me perguntar se eu poderia viajar, se eu queria viajar, quantos dias seriam. Não fez nada disso. E eu assim, mas então eu não posso, porque tinha todo um esquema que eu não podia sair dos Estados Unidos, eu não sabia se eu podia sair, se eu não podia sair, o que que ia contar, se tava legal, o que não tava legal. E ele falou, fica tranquilo,
que a parte de documentação eu resolvo. Quanto você quer para ficar esses dias comigo fora com as... Falou nem para onde ia. E eu falei assim, porque eu tava querendo dinheiro para fechar uma casa, né, para ter um espacinho meu. E o tanto que ele tava me dando de extra, eu ia conseguir isso logo. E agora eu podia dobrar o valor que ele ia aceitar. E aí eu falei uma quantia alta e ele aceitou. Eu falei, cara, não me interessa, ele pode ir pra China que eu vou com ele por esse valor. Mal sabia eu que ele iria pra Índia. A verdade é que ele queria que eu fosse porque essa segunda esposa lá era bonequinho dele, então ela não ia cuidar dos filhos, iria sobrar tudo pra mim. Eu contando com isso e que seria na Índia, eu achei que eu tinha cobrado muito pouco. Então eu resolvi conversar com ele porque eu sabia que o valor que eu exigisse, ele ia negar. E sei lá, eu já tava a ponto de desistir mesmo, porque não tava sendo um bom negócio dentro do que eu tava pensando. Só que ele aceitou o valor. Além disso, em uma das chamadas que aconteceu antes da gente começar a organizar tudo pra ir, inclusive a questão da minha documentação, que eu não sabia se eu podia sair, o que eu ia precisar ou deixar de precisar, o filho dele fez uma ligação e ele começou a conversar muito na minha frente. O filho tinha um inglês muito bom para quem não tinha saído da Índia, como ele disse. O rapaz encucou que queria falar só comigo do telefone do pai dele. E aí o pai dele disse que também eu deveria agradecer os presentes, porque já eram mais ou menos uns 5 presentes que ele tinha mandado para mim, e eu fiquei muito sem graça, então eu peguei o celular para agradecer, e aí nós começamos a conversar. Ele puxava um papo atrás do outro, uma pergunta em cima da minha resposta. Eram coisas bem profundas, bem explicativas, nada besta ou ligado a alguma coisa que me ofenderia. Parecia um homem muito educado, um homem que estudava, um rapaz que estudava bastante e que não tava para brincadeira. Ele falava assim com um olhar sempre muito profundo. E sabe quando a pessoa tá te desejando, que você sabe que ali vai rolar alguma coisa e você acaba ficando até sem graça? Ele tinha uma voz grossa, assim, e ele parecia aqueles atores de Bollywood. Só faltava dançar e cantar pra mim no vídeo. Eu fiquei caidinha. E ele estaria lá na Índia. E aí ele pediu o número do meu telefone pra gente continuar a conversa até que eu fosse para a Índia. E eu dei. Agora, o tempo que eu tinha livre, eu gastava conversando com esse indiano. O Radim me mostrava uma parte muito bonita da Índia, eu nem sabia que existia, e dizia que morava lá de acordo com o dinheiro que o pai dele mandava. Parece que teve alguma complicação dele não conseguir morar com o pai nos Estados Unidos, mas que isso já estava sendo resolvido. Pensar que ele talvez não fosse o filho dele e ele quisesse juntar uma brasileira para conseguir o passaporte no Brasil porque não conseguia ir para os Estados Unidos, eu pensar que o filho dele talvez tivesse feito coisas tão absurdas a ponto de não ter o passaporte para ir para os Estados Unidos, não pensei. Eu pensei o quê? Que era verdade tudo que estava sendo me contado. Tudo pronto para a viagem, fomos. Chegamos lá? Óbvio que não. O primeiro hotel que a gente parou, antes de chegar à Índia, as coisas já ficaram complicadas. A gente foi para um outro lugar antes da Índia que ele não tinha me comunicado que a gente iria. A gente foi para um lugar na Índia que não era onde o filho dele estava. O filho dele estava em Mumbai. Então, ele disse que depois a gente ia encontrar o filho dele. Esse lugar, essa casa tal, ela era bem espaçosa, muito grande, mas a gente via que era um lugar meio desprovido de tecnologia, que era um lugar mais rural. E o que acontece é que no primeiro dia, essa mulher veio com uma cara desesperada olhando pra mim e falou assim, olha,
Eu ia até te ajudar um pouco, mas hoje eu não vou poder. Segura aí a noite. Porque uma ficava num quartinho já, que já tinha, né, mais consciência. Mas ela deixou claro pra eu não largar e não abrir a porta do quarto naquela noite, porque eu achei aquilo muito estranho. Nesse dia, gente, eu escutava só uma socada assim na parede. E essa mulher chorando. E essa mulher, eu acho que ele tava dando sono. E eu não sabia o que fazer. Eu, desesperada, acabei ligando pro filho dele e mostrando o que tava acontecendo, os barulhos e tal. E o filho dele ficou com uma cara de vergonha, falou: olha, desculpa, eu pensei que você já soubesse, mas o meu pai, de vez em quando, ele tem uns ataques assim. Ele não vai fazer nada com você, porque você não é propriedade dele, você não é a esposa dele. Fique em paz, eu também fico muito mal com isso. Eu faço tratamento para que isso não afete a minha vida. Eu não sou igual a ele. Eu sei muito bem como tratar uma mulher e eu espero que a gente possa se conhecer mais. E qualquer coisa você pode me falar que eu chamo a polícia. Eu já resolvi várias vezes isso com meu pai. Eu enfrento ele, mas fica tranquila. Pode dormir em paz, que não vai acontecer nada com você. Gente, para eu dormir essa noite, porque eu queria voltar para os Estados Unidos depois disso que eu vi, só que eu já tinha programado tudo com ele, já estava em contrato. Se esse homem fosse para cima de mim, porque eu falasse que eu quero voltar para os Estados Unidos, porque eu não quero ver um homem, a mulher. E aí, como que eu chego na polícia? Gente, eu não sabia o que fazer, eu tava desesperada. Eu achei melhor ficar quieta, porque eu não sabia até onde esse homem tinha poder ou não para fazer isso na minha frente e achar que tava tudo bem. Eu acordei bem, ninguém tentou entrar no quarto e no outro dia a mulher tava, né, com umas marcas e todo mundo agindo normal, como se nada tivesse acontecido. Eu achei que não iria sobrar pra mim, porque ninguém tocava nesse assunto comigo, mas sobrou. Dessa região que a gente tava na Índia, a gente ia pra uma outra, pra depois ir pra Mumbai. Quando a gente tava se organizando pra ir pra outra, ele simplesmente tirou as crianças de mim e disse que eu iria sozinha pra encontrar o filho dele. Eu falei: não, eu não vou. O meu objetivo aqui é cuidar das crianças. E aí ele falou: você vai, porque você chegou até aqui. Se você não for, não tem como resolver a sua documentação pra voltar. E de lá ele queria, porque queria que eu fosse para o Egito depois de encontrar o filho dele. Para quem não sabe, gente, no Egito, quando você tá com algum tipo de documentação errada, você não consegue mais sair de lá, até você resolver para entrar em outro país. Então, se ele não tivesse organizado minha documentação, já estava começando a achar que ele não tinha organizado e fosse para o Egito, eu não sabia disso, eu ficaria bloqueada lá até resolver essa situação. Ia ficar presa. E se ele quisesse fazer alguma coisa comigo, era um jeito de que isso acontecesse. Eu tava com medo porque eu já tinha visto o que ele tinha feito com a cara da mulher, então eu não queria causar nenhuma situação que ele viesse pra cima de mim. Eu só queria a volta logo, que chegasse o dia de voltar para os Estados Unidos. E aí o que aconteceu foi que ele do nada resolveu que então seria melhor que ele me levasse, sim. E aí, gente, quando eu cheguei com ele nesse lugar, nessa região, o que eu percebi lá era o seguinte: tinham muitas meninas, era uma região paupérrima, que elas trabalhavam fazendo aliás, a maioria. E nesse lugar, era meio que assim, elas já nasciam pra fazer porque era como se fosse uma casta. A mãe nasceu fazendo isso, a avó nasceu fazendo isso, a bisavó nasceu fazendo isso, então a filha nasceria fazendo também. Elas não tinham como escolher outra coisa ou ter outra oportunidade. Então, assim, era um monte de homem em condições precárias trabalhando. Eu fui vendo aos poucos, que na verdade o que acontecia é assim: qualquer homem velho, sujo, rasgado, do nada, na rua mesmo, sabe? Ou então eu via assim da janela, pegava a mão, puxava e ia. E elas meio que ficavam paradas, tipo como se fosse zumbi mesmo, esperando esses caras. Elas não tinham direito de escolha nenhum.
E eu só fiquei sabendo tudo isso que eu tô explicando aqui pra vocês, porque eu, desesperada, mostrei pro filho dele, que era a única pessoa que eu podia confiar naquele momento. E detalhe, eu não sei como é que ele fez isso, mas o meu telefone, aquele que ele me deu, eu só conseguia ter comunicação na Índia, eu não conseguia falar com as minhas amigas, eu não conseguia chamar por... não conseguia falar em outro país. Eu não sei como é que ele fez isso, mas eu acreditei que ele tinha me dado o celular de presente e, na verdade, já estava totalmente programado. Eu usava o celular quando eu tava lá, mas eu não procurei saber nem como que era o chip, porque tem um chip que ele é coringa e você coloca para ele ser de qualquer país que você quiser e restringe em que país que ele vai ser utilizado ou não. Com certeza, o chip do meu celular era desse jeito. Então eu mostrei pro filho dele que era a única pessoa que eu podia confiar no momento, porque ele era contra o pai. E ele me explicou que era assim, não, fica tranquila, não vai acontecer nada com você, que essas meninas, elas já nasceram pra isso. E aí explicou essa coisa toda, porque eu tava desesperada que ele fosse fazer alguma coisa comigo nesse tipo. Porque pra que ele me levou naquela região? Se a gente podia já ir direto encontrar o filho dele, entendeu? Mas parecia que ele queria me assustar, sabe? A região te deixava assim, insegura, desprotegida. Então parecia que ele tava querendo mexer com a minha cabeça para que eu falasse sempre sim, senhor, porque eu tava ali num lugar que não tinha muito o que fazer. Quando eu cheguei no filho dele, em Mumbai, aí eu acalmei. Porque ele meio que me largou de mão, foi viver os rolês com a esposa, eu não tinha mais obrigação de cuidar dos filhos, eu não entendi o que estava acontecendo. Quando eu fui ver, ele já tinha contratado uma menina lá da Índia para fazer essa parte quando eu estivesse lá, então, como assim, eu receberia mesmo o dinheiro que ele falou que ia me dar? O filho dele me levou para um lugar, gente, que é assim, aí era luxo, aí era poder. Eu fiquei uma semana com o filho dele, como se eu fosse, assim, uma rainha, sabe? E ele foi me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo. Só que por toda a situação, eu não quis casar com ele. E como ele foi um cara que entendeu tudo sempre, do que eu tava conversando, e deixava eu dar minha opinião, eu achei que seria tranquilo falar pra ele que, apesar de tudo, era melhor que a gente não casasse. Porque eu fui lá pra conhecer, pra ficar com ele e tal, mas veio essa pressão de tipo, ah, não, então vamos casar, porque deu tudo certo quando a gente se encontrou ao vivo. Sendo que eu tinha ido lá pra cuidar de criança. E aí eu falei, olha, não, eu vim aqui, né, por causa do dinheiro que eu preciso e tal. Se você quiser casar mais pra frente, a gente até pode. Mas assim, eu preciso te conhecer, preciso conviver com você. No Brasil a cultura é diferente, a gente não casa assim do nada. E também, gente, porque nessa semana, apesar de ser tratada como rainha, ele tinha um cabelo que era alisado na chapinha. E uma pomada derruba baitão, né? Sabe aquela pomada que você passa e você passa a chapinha, sai até a fumaça assim. Tss, aí o cabelo cai e fica aquele cabelo lambido na cara. Ele tinha esse cabelo. E aí o que acontece? No vídeo eu não via, mas ao vivo ele ficava assim. Jogando o cabelo. Quando não, fazia assim, ó. Eu não sei se vocês sabem, mas isso aqui, ó, é um sinal forte de quem gosta de dar rosquinha. Nada contra quem gosta de dar rosquinha, tá, gente? Tá tudo certo. Mas homem quando gosta de sentar no ferro, faz isso aqui, ó. E ele fazia assim. Ele parecia mesmo um astro de Bollywood, só que no vídeo o cabelo tava mais natural, até porque ele passava um gel assim pra trás. Quando ele soltou na frente, parecia um rastro de Hollywood precário, entendeu? E ele se sentia tanto um astro de Hollywood, de Bollywood, que ele ficava o tempo inteiro. Colocava música e ficava lá. Cada ele jogava a franja, sabe? E nisso eu fui vendo que tinha um jeitinho afeminado. Que talvez, entendeu? Talvez
fosse aquele filho que não conseguia mulher porque gostava de outra coisa. Mas eu fui super tranquila, educada em explicar isso pra ele, só que eles meio que não aceitaram. E eu entendi que meio que eu não tinha muito que saída. E aí o que aconteceu? Eu bati o pé, que eu queria voltar, que já tava bom, que pra ele me ajudar, que senão eu ia conversar com alguém na Índia. E aí ele falou que eu não podia, que na verdade a gente tinha que resolver. O resolver dele era que eu aceitasse casar com ele. Eu não ia aceitar. E aí, qual foi a saída? Me forçar. Mas como que ele iria? Porque ele não queria que eu casasse lá na Índia só por casar. Era muito pouco que eu só casasse com ele na Índia. Ele queria que eu fosse até o Brasil e firmasse isso com ele. Porque o objetivo dele era estar no Brasil para conseguir, por outros caminhos, ir para outros lugares que eu não sabia porque ele não tinha conseguido ainda. Casado com uma brasileira, ele conseguiria. Eu não consegui descobrir o que acontecia por causa disso. Mas ele teve que me assustar primeiro, para que a minha única saída fosse casar com ele, porque senão eu não iria casar. E aí o que ele fez? Ele me colocou em um transporte. Isso, gente, era monitorado, tá? Tinha homem, parceiro dele vendo, não tinha como fugir, não era uma coisa muito tranquila. E os homens lá, eles se defendem, né? E eles se protegem, eles mesmos. Era um grupo de meninas que disse que tava indo para aprender cursos de costura, estética, maquiagem, cabelo. Então era um menino que não tinha uma condição de vida boa e que através desse curso que iriam dar, elas iam começar a tentar crescer um pouco na vida. E ele me colocou nesse grupo falando que era para eu conhecer mais lá da Índia. Só que esse grupo, gente, era um grupo onde chegavam em uma região de Mumbai, elas eram para virar de homem. E não era de um homem só, eram de vários. Você chegava lá, assim, era uma roda de homem e você ficava no meio para fazer esses caras. Então ele me fez ir ver, achar que seria minha vez. E aí sim, tremendo, vendo tudo aquilo que eu poderia passar, falar assim, eu quero casar com você. Entenderam? Porque ou eu ficava lá e virava prato, banquete de homem, e era mais de 10, tá? Era uma coisa assim que desesperadora. Ou eu casava com ele. E aí eu aceitei casar. Não só casar, como chegar até o Brasil. Ele ainda falava que o pai dele estava por trás de tudo isso e que ele estava me ajudando, que ele estava me salvando. Podia passar por cima do pai, mas podia casar comigo para me salvar e me tirar dessa situação. Porque se ele não chegasse até o Brasil, ele prometeu que me buscava em qualquer lugar do mundo e me colocava nessa roda. E eu vi que não só ele, como pai, como toda a situação, como eles seriam capazes de fazer isso comigo. Eu casei. Eu não tinha outra saída. Ou eu casava, eu vim com ele pro Brasil. Tinha um clima, entendeu? Mas eu desconfiava de que ele gostava de homem. E eu também não queria ter um pai, um sogro, daquele jeito, que também poderia ir pra cima de mim qualquer hora. Chegando no Brasil, ele tentou manter a vida de casado comigo, de pedir desculpas e falar que fez isso, que ele me forçou a isso por amor, porque ele não queria me deixar, porque se ele me deixar, ele prefere que eu perca a vida, então. Ou que eu não seja digna de casar com outro homem, então seria, né, ter vários.
Então seria virais de vários. Olha a mentalidade, como eles distorcem tudo. E aí, no Brasil, foram os piores dias da minha vida, porque esse homem, ele não queria se relacionar comigo, ele não queria me ajudar em nada, e eu não tinha condições, como vocês sabiam no começo do vídeo. Mas aí o pai dele mandava dinheiro pra gente permanecer junto. Dinheiro que só ele usava. Pra ele conseguir firmar a coisa da documentação e tal. E aí, gente, em um dos dias, porque assim, ele se trancava em um dos quartos, ele não dormia na cama comigo, nem nada, tá? Dançava, gente, que ele dançava igual a lacraia, pulava assim, se quebrava igual a lacraia, vai lacraia, e jogava franja, vai lacraia, e jogava franja. Gente, ele foi se afeminando cada vez mais, ainda mais depois que ele chegou no Brasil, que no Brasil tudo é aberto, né? Aí a coisa ficou feia, porque era no computador. Ficava fazendo os vídeos na tela do computador pros caras, né? Então a primeira coisa que eu peguei foi isso, né? Essas requebradas, chamada de vídeo com um monte de cara. Depois, gente, eu peguei ele numa chamada de vídeo também e enfiando a boca lá, tá? Chupando o próprio pirulito. E eu vivi esse casamento com esse absurdo que ele, sei lá, ele olhava pra minha cara só pra ver se eu tava ali. Porque se eu não tivesse, pelo celular, eles sabiam tudo meu. Ah, é só bloquear, quebrar o celular. Mas eles já tinham as informações. Meu nome, casa, família, papagaio, tudo. E pela perseguição que eu vivi, no pouquinho que eu fiquei lá na Índia, aonde eu poderia ter virado aquilo que eu vi, eu sabia que eles tinham muito poder. Então o medo me aflorava a todo momento, até pelas coisas que eu vi o pai fazendo com a mulher, né? E aí começou a cair minha ficha. Gente, aquelas meninas que eu via, será que não eram meninas que eu via na primeira casa? Será que aquela mulher era a mesma esposa dele? Será que aqueles filhos eram dele? Porque a mulher não tinha nenhum contato. Começou a vir, gente, tanta coisa na minha cabeça. E eu desesperada, eu só pedi a Deus que esse cara se resolvesse logo e desistisse disso. E chegou um dia, porque assim, ele ficou nesse casamento comigo, até achar que tava tudo certo pra ele resolver, sei lá como, documentações para ele viajar. Ele não tinha o objetivo de ficar no Brasil, entendeu? Ele queria viajar. Para quê? Por quê? Porque não conseguia antes? Eu nunca consegui descobrir. Eu nunca consegui descobrir. Um dia eu acordei e esse homem não tava mais na minha cama. Mas o meu medo, até hoje, dele me procurar pra alguma coisa, sabe? Eu consegui me separar, mas antes eu tive que carimbar o casamento no Brasil, porque era importante pra ele ter a documentação. E é assim, não é todo cara que precisa ficar 5 anos com você pra conseguir passaporte, pra conseguir cidadania. Não, eles têm toda uma movimentação, tá, gente? Pra conseguir isso muito mais rápido, dependendo do poder aquisitivo, das influências, entendeu? Essa coisa de tanto tempo para conseguir a cidadania é para quem não tem dinheiro, para quem tá fazendo da forma certa. Mas eles têm, gente, eles têm falsificação, eles têm um cara influente lá dentro que paga uma taxa e isso adianta. Então, assim, ele ficou comigo tempo suficiente para ele resolver o que ele queria, que é conseguir, através do Brasil, ir para outros países, fazer sei lá o quê. Não sei se era viver a vida dele de gostar de homem, mas eu acho que o pai dele e ele não fariam tudo isso só por causa disso. Tinha ali, né, uma movimentação de tráfico e de outras coisas que eles deviam fazer, porque também era muito, muito, muito dinheiro. Então, assim, do mesmo jeito que ele sumiu, até hoje eu acordo e eu tenho medo que esse cara reapareça. Lógico que eu mudei de casa, eu mudei de tudo, mas eu não posso mudar de nome, eu não posso mudar de documentação. Eu não sei até onde eles podem rastrear isso. Mas o medo dele voltar e exigir que eu ajude, que eu faça qualquer outra coisa com ele, vai continuar eternamente em mim. Para mim, tá, gente? Para mim, essa família não existe. A mulher tava sendo a segunda esposa tava sendo, todas as mulheres que entravam lá, pra mim esse cara não é filho dele, só é um cara que devia estar dando dinheiro pra ele ou no meio da trama que ele faz pra conseguir que entrasse em outro país, pra conseguir viajar pra outros lugares. Onde essa menina entrou por causa de um trabalho. Começa a perceber que nessas histórias, duas coisas fazem com que as mulheres caiam
ou acreditem ou sejam levadas para situação de perigo. Uma é em nome do amor e outra é em nome do dinheiro. Fiquemos alerta sobre isso. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.